Será que a Bíblia realmente proíbe o uso de bebidas alcoólicas? Ou será que, mais uma vez, o que te ensinaram não é bem o que está escrito? Hoje, vamos expor sem rodeios os versículos que muitos pastores usam para te convencer de que qualquer gole é pecado. Vamos ler o texto, entender o contexto e separar o que é Bíblia do que é medo, religiosidade e manipulação. Afinal, o problema está no vinho ou na falta de domínio próprio? Assista até o fim. A verdade pode ser bem diferente do que você ouviu no púlpito. 1 Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Se o problema é ser vencido pelo vinho, não seria o excesso o verdadeiro alvo da advertência? Você já ouviu alguém dizer que a comida é um problema porque ele engorda, mas esquecer que o problema é a gula? Se ser vencido é o erro, será que o uso moderado seria pecado? Então, por que culpar o vinho se o verdadeiro problema é a falta de controle? Agora veja que curioso. Eclesiastes 9:7. Beba com bom coração teu vinho, pois já Deus se alegra das tuas obras. O mesmo autor de Provérbios, Salomão, aqui diz: beba com bom coração. Ué, mas não era pecado? Como pode o mesmo autor que condena a embriaguez recomendar o vinho como algo agradável a Deus? Será que Salomão se contradisse? Ou será que ele fazia a distinção entre o uso equilibrado e o uso descontrolado? Você percebe a diferença entre beber com bom coração e ser dominado pela bebida? Então veja que o próprio Salomão é quem diz: beba com bom coração, e ainda explica o motivo, pois já Deus se agrada das tuas obras. E aí eu te pergunto, será que Deus se agradaria das obras de alguém que vive em pecado? Ou será que o problema nunca foi o vinho em si, e sim o mau uso dele? Agora veja esse outro texto de Salomão, Eclesiastes 10:19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho alegra a vida. Será que o vinho era visto apenas como algo perigoso, ou também como parte da alegria da vida? Você já parou para pensar por que Jesus escolheu transformar a água em vinho e não em suco de uva? Se o vinho fosse impuro, Jesus teria transformado a água em algo impuro? E por que, em vez de repreender os convidados, o mestre Sala elogiou o sabor do vinho? Agora vamos para o Novo Testamento, onde Paulo também fala sobre o vinho. Mas será que ele o proíbe? Ou apenas alerta sobre os perigos do exagero? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está a palavra-chave: embriaguez. Pergunto: se a condenação está na embriaguez, por que alguns líderes ensinam que o simples ato de beber já é pecado? Você percebe o contraste que Paulo propõe? Ele não diz não bebam, mas sim não se embriaguem. Então o problema é o vinho ou o descontrole? E ainda falando de Paulo, em outra carta agora aos Coríntios, ele traz uma lista de pecados que impedem alguém de herdar o reino de Deus. E entre esses ele menciona os bêbados. 1 Coríntios 6:10. Nem os bêbados herdarão o reino de Deus. A Bíblia aqui está falando dos que bebem ou dos que vivem bêbados? Uma taça de vinho transforma alguém num bêbado diante de Deus? Ou o problema é o vício, a falta de sobriedade, o desequilíbrio? Agora, vamos seguir para outro texto muito importante, que reforça essa mesma ideia de equilíbrio e sobriedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Sejamos sóbrios. Ser sóbrio significa nunca tocar no vinho?
ou significa ter equilíbrio, domínio próprio, clareza, moderação. Se alguém come demais, isso é gula, mas quem come com equilíbrio está em pecado? Agora vamos para um texto que trata diretamente dessa consciência individual e do respeito entre irmãos. É o capítulo 14 do livro de Romanos, que diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, se isso fizer o seu irmão tropeçar. Imagine que você tem um amigo crente que seja vegano por convicção ética. Ele ama Jesus, mas acha errado comer carne por conta do sofrimento animal. Você vai deixar de comer carne só porque ele crê assim? Não. Mas se ele estiver jantando ou almoçando com você e você pedir um prato cheio de carne sangrando na frente dele, a sua liberdade de poder comer carne pode acabar ofendendo ele. Então, a fim de evitar esse mal-estar, entra o conselho do apóstolo Paulo, de evitar naquele momento, não por uma obrigação, mas por amor ao próximo. É disso que Romanos 14, 21 trata. Não é uma regra geral, é uma orientação específica para contextos específicos, e o mesmo vale para o vinho. Agora, a mesma pessoa que diz que você não pode beber vinho de jeito nenhum, porque o irmão pode se escandalizar, provavelmente não deixaria de comer carne se estivesse com um vegano. Ou seja, ele aplica Romanos 14 com rigor para os outros, mas para si mesmo ele não aplica. E isso é uma baita de uma hipocrisia. A verdade é bem simples. A Bíblia não proíbe o vinho. Ela condena a embriaguez, o descontrole, o exagero. O problema nunca foi o cálice. O problema é o coração de quem segura o cálice. E agora? Será que você tem a coragem de rever o que te ensinaram? Ou vai continuar acreditando em quem nunca te mostrou a Bíblia por completo?